Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangrich aqui e seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossas vidas. E no programa de hoje, eu tenho o prazer de receber essa fotógrafa com um olhar extremamente sensível. É uma pessoa muito querida, que eu admirei o trabalho dela, conheço há pouco tempo, mas assim, é um trabalho fantástico, porque tem que ter uma... Como diz assim, Guto? Como é que a gente pode falar, né, com pessoas que estão assim, nascendo agora, né, primeiros dias? Como é que ela tem que ter esse Thiago, toque, né, de mãe? Como é que é? Ela já é diferenciada porque é o seguinte, ela... vamos falar assim que ela encantou o coração do nosso amigo. Começa por aí. Então, a pessoa que encanta o coração do amigo nosso, tão especial, tão maravilhoso, isso aí. que é o Filipeto. Quem que é? A Rosa Maria. Nossa. Muito obrigado por estar aqui. Prazer é meu. Satisfação em te receber. Eu sei que tens agenda aí sempre corrida, né? Tava aí nas produções, nas fotos e tudo mais, mas você pôde vir aqui pra gente falar de um assunto bem bacana. Obrigado. Obrigada. Nossa, eu tô até constrangida com essa introdução. Muito bom. Prazer é meu. Sim, eu estava trabalhando até agora, mas arranjei tempo pra vir aqui. É a primeira vez que eu vou fazer um podcast, então estou ansiosa. É mesmo? Puxa vida, que legal. Bem, esse é o nosso podcast da Fotografia Exponencial, onde a gente traz pessoas com histórias, pessoas interessantes que vão colaborar para o nosso mercado da fotografia, e com certeza a Rosa ela vai contar as experiências dela aqui e vai ser muito, muito bacana, tá certo? Então, Rosa, para quem não te conhece, por favor, te apresenta ali para aquela nossa câmera, quem você é, de onde é que você veio, o que você faz, por favor. Tá. Meu nome é Rosa Maria, eu tenho 32 anos, eu sou meio uruguaia, meio brasileira. Eu vim para Florianópolis quando eu tinha 9 anos. Sou formada em design de moda, tenho uma especialização em cool hunting, que é um nome estranho, né? Mas é uma caçadora de tendências, essa especialização eu fiz na Inglaterra. E eu comecei na fotografia em 2015, após esse curso que eu fiz. E foi muito legal, porque, na verdade, a moda e a fotografia têm tudo a ver, tá tudo muito interligado, né? E aí eu comecei em 2015, só que eu não sabia, não tinha noção do que era fotografia newborn, né? Eu fiz o curso, foi um curso básico de 1 mês, e na época eu trabalhava de carteira assinada, porém a primeira saída fotográfica eu já pensei, nossa, é isso que eu quero para minha vida, assim. Porque até então eu não tinha me encontrado profissionalmente, assim. Fiz a minha mãe gastar uma grana nesse curso na Inglaterra, olha, e para voltar e dizer que, tipo, não é isso que eu quero para mim, entendeu? É por aí. E quando eu iniciei na fotografia, por incentivo dela também, aquilo fez o meu coração pulsar. E, na verdade, hoje eu analiso tudo, eu vejo que já é algo que está nas minhas raízes, porque o meu avô filmou a nossa infância. Então, nós temos vários VHS. Ele tinha uma Super 8, depois ele teve uma Sony, eu acho. Então, ele filmava tudo, todos os eventos. A minha mãe fotografava. Então, nunca foi nada profissional, sempre foi algo para registrar a nossa infância. Então, eu tenho isso, né? Desde os primórdios, digamos assim. E aí a gente vê que eu comecei a fazer essa análise e vi que tudo estava conectado, né? Então, comecei em 2015. Em 2016, uma amiga minha que já trabalhava na área de newborn me chamou para ser assistente dela. E eu fui, sem saber exatamente como que funcionava. Na época, eu só conhecia a Anne Guedes, que era a que colocava os bebês dentro de abóboras, digamos assim. E aí eu fiz, e foi muito engraçado porque ela estava extremamente nervosa e eu estava muito tranquila. Eu lembro que ela pegava o bebê, ela se tremia toda e eu estava ali plena, como se eu já tivesse feito aquilo durante muito tempo. Então, de fato, eu me encantei e eu fiz com ela acho que uns 30 ensaios mais ou menos até eu decidir largar o CLT e partir para a fotografia, né? Criar o Rosa Maria Fotografia. Mas foi tudo muito assim na loucura, porque eu sou dessas, quando eu meto a cara eu vou, eu não quero nem saber. E acabou que eu aluguei uma sala, não sabia nem se eu ia ter dinheiro para poder pagar o aluguel, mas eu pensei, não, eu vou tentar, vai dar certo. E em 2016 era uma época que a gente não tinha tantas opções de fotógrafos como a gente tem hoje, né? Eu meio que surfei a onda do boom do newborn, e isso foi muito bom, assim.
E acabou que no primeiro mês eu já tive alguns clientes e esses clientes já foram chamando outros e por aí vai, né? Na época a gente não pagava o Facebook nem o Instagram, era tudo no orgânico mesmo. E eu lembro que no final de 2016, quando eu percebi que eu estava ganhando 10 vezes mais do que no CLT, eu pensei, não, isso aqui de fato agora virou um negócio sério. Né? Vou levar isso a sério. Como um negócio mesmo. Isso. Né? Só que em 2015, eu comecei na fotografia, eu achei que eu ia para a área da moda, por conta de eu já ter a formação, né? Então eu fotografei para algumas marcas, mas nada muito profissional. Só que eu pensei assim, eu não tinha dinheiro para investir em equipamento, não tinha dinheiro para investir em iluminação, então eu precisava trabalhar com aquilo que eu tinha, né? Então eu fazia muito ensaio externo, campanha de biquíni, de lingerie, fotos para Facebook, assim, porque não era nem material impresso. Só que daí eu comecei a fazer permuta também, já fotografei sushi, costelaria. Já fiz até um casamento que eu achei que isso é uma coisa tranquila. Cheguei lá, era 150 pessoas e só tinha eu de fotógrafo. Caramba! Mas foi uma experiência muito legal e a noiva adorou as fotos, né? Enfim, o importante é que ela gostou, né? E aí, depois disso, quando eu entrei na área de newborn, eu vi que era uma área que precisava de muita confiança dos pais, né? Então, eu decidi fazer só isso. Aí eu abandonei todo o resto e foquei somente na fotografia de newborn e de bebês. Poxa vida, depois dessa apresentação toda, cara, até, né, é bastante coisa, né? Mas voltando lá um pouquinho atrás, tu falou que é uma família meia brasileira, meia uruguaia. Deixa eu entender isso, como é que é? Sim. Tu nasceu no Uruguai e aí tu veio pra cá? É que eu sou de Santana do Livramento, que é a fronteira com Rivera, no Uruguai. Ah, sim. Então, os meus pais são uruguaios, né? Mas eu nasci na maternidade de Livramento, porque no Uruguai não tinha maternidade. Então, eu tenho a dupla nacionalidade, né? Então, até os meus 9 anos, eu fui alfabetizada no Uruguai. Eu estudei no Uruguai. Lá é tudo muito misturado, porque é uma fronteira seca, não tem rio, não tem nada. Então, de um lado da rua é Brasil, do outro lado é Uruguai. Então, tu passa assim no... Tranquilo. Jogou a bola pra lá, bola pelota. E lá, né? Tipo isso. Cara, que sensacional. E aí, tu falou que também, né, os teus avós tinham esse costume, né, de talvez ter um equipamento que para muita gente naquela época talvez não tinham acesso, ou se tinham acesso, né, é difícil de ter hoje preservado, por exemplo. Sim, né? com Porque certeza. eu lembro que também na minha família, né, meu pai e minha mãe, eles viajavam para o Paraguai, trabalhavam, né, pegavam mercadoria e etc. E eram de camelô, né, era a vida que tinha do jeito que tinha para ganhar a vida. E trazia uma câmera fotográfica, uma Yashica, né? Yashica. Depois Olympus e etc e tal, depois a JVC, que era para filmador e tudo mais. Mas preservar isso e talvez trazer isso, porque também meus pais nunca trabalharam com fotografia, com vídeo, eu acho que teus pais também não, né? Nunca foi mas sempre trabalho. teve esse incentivo, né? Sim. Talvez da arte em si. Exato. Está intrínseco na família de alguma forma, mas não teve aquele, vai ser fotógrafa, né? Não. Tanto que assim, anualmente a minha mãe me levava para um estúdio fotográfico, era o único que tinha na cidade para fazer foto. Então ela levava eu, meu irmão e os meus irmãos. E assim, a fotografia sempre foi algo de valor, de fato, né? Nunca foi nada barato, assim. Então ela comprava 1, 2 fotos, né? Sim. De cada um. E eu lembro que com 7 anos a minha avó me perguntou o que eu queria de aniversário e eu pedi uma câmera. Aí ela me deu uma Fuji. Olha só. Aquela de filme, né? Só que eu tinha filme, só que até para revelar era muito caro também. Sim. Então, muita coisa se perdeu aí, mas alguns filmes foram revelados. E com 15 anos também, eu ganhei uma viagem para Disney e eu lembro que grande parte do meu dinheiro eu usei para comprar uma câmera digital, que era o meu sonho. E o resto da viagem eu fiquei comendo miojo, porque eu não tinha mais dinheiro. Mas eu tinha aquela câmera, assim, que aquilo lá foi uma realização para mim. E tu conseguiu ter os seus registros. Exato, e tudo mais, né? Sim. Então, assim, de fato, às vezes a gente acha que, como isso surgiu do nada. Não foi do nada, já estava em mim isso, né? De alguma forma, Exato. eu sempre gostei muito de desenhar. Eu sou um péssimo desenhista, né, obviamente. Mas eu sempre gostei, assim, de muita HQ, de ler, né, história em quadrinhos e tal, ver os desenhos e ver esse volume, essa coisa tridimensional ali no papel e tal. E eu tentava replicar isso de alguma forma no papel, copiando ali o desenho em si. Mas a arte em si já estava perto da gente, né? A gente sempre passava numa banca de revista, pedia pro pai, pai, vamos comprar um gibi e tal, sei lá,
começou com a Turma da Mônica, aí depois foi para os heróis, aí depois eu fui descobrindo esse mundo, e aí aquilo foi me fascinando de uma forma, né? Até eu encontrar depois Photoshop, essas coisas todas. Mas tu disse que tu fez um curso na Inglaterra, aí tu investiu um dinheiro, tempo. E como é que foi isso? Do que se tratava? E como que foi também essa rejeição dos teus pais, provavelmente? Não sei se eles ficaram chateados, tipo, poxa, mas foi lá, a gente botou dinheiro e tal, porque eu tive algo semelhante. Depois eu conto o meu lado aqui também. Como é que foi isso? Então, eu fui convidada pela a reitora não era a reitora, era a diretora do curso de moda. Ela me chamou para participar, era um curso de verão. Porque tu já fazia a faculdade de moda, é isso? Eu já estava formada, na verdade. Já fazia 1 ano que eu tinha me formado. Tu até teve uma cadeira de fotografia, provavelmente. Sim, tive. Isso te impactou de alguma forma ou não? Era muito simplório, assim, sabe? Era muito básico e tal. A gente não tinha... Na verdade, até esqueci desse detalhe. Na minha escola, o Colégio Carrossel, a gente tinha aula de fotografia. Olha aí. Eu lembro do professor... Isso no Brasil? No Brasil, aqui, em Palhoça. Olha aí. Isso, eu tive aula de fotografia e eu lembro que eu ficava ansiosa esperando a semana inteira para chegar a quinta-feira, que era o dia da aula de fotografia. Então, ali já foi o meu primeiro contato com isso, né? Então, eu lembro que a gente tinha o laboratório, a sala escura, onde a gente fazia as revelações e tal. Só que imagina, eu acho que tinha uma câmera para vários, sei lá, para 20 alunos. Sim. Né? Então, mas ali já foi o meu primeiro contato também com mais próximo, assim, né? Mas na faculdade foi só uma pincelada mesmo, né? Mas eu lembro que eu sempre admirava muitos fotógrafos nos desfiles. Que todo final de semestre tinha o desfile. E eu sempre achava o fotógrafo o cara mais fodão, assim. De evento, de casamento, assim. Tanto que eu era adolescente, eu não ficava em site, eu gostava de ver site de fotógrafo. Eu ficava entrando em blogs na época de fotógrafos e tal, e que eu admirava muito o trabalho, enfim. Então, é algo que sempre esteve ali, mas, de fato, quando despertou, assim, eu acho que foi tudo muito rápido. Eu sempre digo que a minha ascensão na fotografia foi muito rápido, porque em 1 ano, assim, eu já estava dando curso. Olha só. Porque quando eu comecei com acompanhamento, eu trouxe para a região um tipo de fotografia que aqui não tinha ainda. Que era algo mais minimalista, porém criativo, bonito, né? E aqui as fotógrafas usavam muitos elementos ainda. E o meu foco era no bebê. Então, o meu foco principal era o bebê, e não tanto os cenários, né? E então, quando eu trouxe isso para a região, muitas fotógrafas começaram a me perguntar como é que eu fazia, o que eu utilizava. E eu lembro que, às vezes, eu ficava o dia inteiro no Facebook respondendo perguntas, até que um dia me falaram, por que tu não dá curso? Aí eu pensei, eu gosto de falar, gosto de ensinar, sempre gostei de passar o que eu sei adiante, assim. E vamos tentar, vamos ver o que vai dar. E eu lembro que na primeira turma de workshop que eu fiz, eu fechei 10 alunas, assim, de cara. Caramba. 12, na verdade, foram 12 na primeira. Puxa vida, então realmente tinha algo muito forte aí relacionado você com a fotografia. Sim. Porque quando a gente passa, né, de um momento que, né, eu já tive uma oportunidade assim, de compartilhar, né, a informação com as pessoas, e a gente vê que esse conhecimento transformou e transforma a vida de muitas pessoas, cara, é muito gratificante, né? Porque chega um estágio da tua vida que, tu aprende um determinado assunto, tu domina, tu é uma autoridade sobre aquele assunto, e quando tu passa esse conhecimento e a pessoa que está recebendo, ela aplica aquelas tuas técnicas, aquelas tuas dicas, etc., é uma satisfação, né? É muito gratificante. E aí tu aproveitou o embalo e foi para a Europa estudar um curso que tinha tudo a ver com fotografia, né? Sim, voltando, né? Lá em 2013 foi isso, depois da faculdade. Aí eu fui fazer esse curso de caçador de tendências, né? Que, na verdade, todas as grandes empresas, eles têm um Cool Hunter, que são... É uma área da empresa de estudos de tendências futuras, assim, né? Então, a gente... Vou te falar que era muito difícil porque o inglês britânico é muito enrolado. Quando eu comecei a entender o que eles falavam foi quando eu vim embora. Mas foi basicamente para afirmar o que eu já tinha visto na faculdade daqui. Entendeu? Entendi. Então foi meio que era muito assim, brainstorm,
era muita aula eu dizia que era recorte e cola, né? Porque a gente pegava várias tendências, várias informações de revistas e livros e a gente montava um painel, um briefing para criar uma coleção. Então, era muito disso, assim, né? Então, foi um curso de verão. Valeu o investimento porque Londres é incrível, a Inglaterra é maravilhosa. Eu me senti, tipo, em casa, assim. Mas, de fato, aquilo eu vi que, tipo, não era pra mim. Aquele meio não era... Eu não me sentia ali, sabe? E aí, quando eu retornei... Aqui na região, em 2013, ainda era muito limitada. Não tinha tantas confecções, tantas marcas quanto tem hoje em dia. Era muito na região ali do Vale do Itajaí. Brusque, ali tudo. Exato. Eu cheguei a fazer, inclusive, uma entrevista para trabalhar numa fábrica no Rio de Janeiro. Só que, na época, eu fui chamada e eu não quis ir porque eu não quis ficar longe dos meus pais. Né? Eu sempre fui muito apegada à família e tal. Então, aqui na região, a gente não tinha tanta oportunidade, assim. Tanto que das pessoas que se formaram da minha turma, poucas, hoje em dia, atuam na área. Né? Bem poucas mesmo. Porém, eu percebi que tudo que todo o conhecimento que eu adquiri durante esses anos da faculdade, eu pude aplicar no meu trabalho. Né? Questão de tendências, de criatividade, de tu reaproveitar material, conhecimento de tecido, né? De fundo fotográfico. Então, tudo isso facilitou muito para mim. Não foi tão em vão assim, né? Não, claro que não, claro que não. Tanto que eu acho que essa ascensão tão rápida foi devido a esse conteúdo que eu já tinha, esse conhecimento que eu já tinha, né? Que eu consegui aplicar na área da fotografia. Então, apesar de, né, não estar trabalhando na área, eu acho que não foi muito válido, sim. E quando que tu decidiu transformar essa paixão pela fotografia de newborn num negócio? Que aí tu entendeu que, tipo, bem, eu preciso agora ser um CNPJ, eu preciso ser uma empresa, porque eu acho que muitos dos fotógrafos que a gente percebe que está início de carreira acaba tendo uma certa, assim, uma dúvida, né? Cara, eu sou uma empresa, ok. Basta ter só o MEI. Cara, você por si só, você é a sua empresa, você é a sua vitrine. Né? O que você consome, o que você lê, o que você... Enfim, vai transparecer aquilo que você é no teu profissional. Infelizmente, Exato. As pessoas elas vão te julgar pela aparência e tal. Poxa, tu não tem um espaço, ou tu não tem um estúdio. Né? O que te definiu tipo assim, cara, eu preciso agora levar isso aqui como um negócio, como, né, nesse teu segmento que foi em 2015? Sim, 2015 foi o curso, 2016 foi quando eu comecei o newborn. Quando começou, assim, como é que foi esses primeiros momentos? Então, assim? Eu acho que foi quando eu fechei 15 ensaios num mês. Isso tu não tinha site, alguma coisa, Instagram, alguma coisa? Eu já tinha um site. Tinha um site, mas a maioria era Facebook. Não era nem, o Instagram não bombava na época. Não era muito forte ainda, era né? tudo Facebook. Só que o que eu fazia? Mesmo sem ter conhecimento, eu fazia muitos vídeos ao vivo, dos meus ensaios ao vivo, porque nesse início, uma amiga minha ela queria também começar na área, ela perguntou se ela não podia ser minha assistente. E ela só queria aprender. Sim. Aí eu chamei ela, então nós começamos juntos, a Tati. E então ela gravava os vídeos para mim enquanto eu estava fotografando. E o ao vivo no Facebook na época era uma coisa que dava bastante retorno. Entregava muito, né? Isso. Então ali as pessoas já iam conhecendo o meu trabalho. E na época não tinha essa questão de influenciadoras. Porém, algumas pessoas em específico que fizeram ensaios comigo me levaram a um grande número de clientes depois, né? Teve uma... Vai que as influenciadoras nasceram aí, né? Então, exato. E teve uma dona de uma marca, e nesse lance de permuta, né? Uma dona de uma marca de acessórios bem famosa da região fez foto da filha dela comigo e ela me ofereceu se eu não queria a permuta. E eu falei que sim. E ela me trouxe muitos clientes depois. Então, eu acho que foi meio assim, o time... certo? A questão do Facebook, na época, entregar muito conteúdo orgânico, né? E também as pessoas que eu chamei para fazer ensaios de graça ou permuta, né? Que eram pessoas que já eram conhecidas na região, porém ainda não eram influenciadoras. Que as influenciadoras acho que começou mais ali, tipo, 2016, 2017, que daí já começou, de fato, algo mais forte, assim, né? E como tu falou ali também em relação à pandemia, né? Como que foi se estabelecer em meio, né, num negócio que estava vindo numa crescente, pelo que a gente estava, né, pelo que eu estou percebendo.
Tu veio crescendo, as coisas foram acontecendo, pessoas certas no momento certo geraram oportunidades para você ter uma certa visibilidade que impactou muitas outras pessoas. E aí pronto, veio esse momento. Claro, a ideia não é falar de pandemia, porque graças a Deus isso é uma coisa vencida. Mas eu acho que é mais esses desafios que a gente como empreendedor, a gente sofre devido à economia, devido à tempestade, devido a, enfim, várias vertentes. Mas como que tu vê esse... Eu imagino que foi um processo de crescimento para, de repente, tu dar um alerta. Peraí, eu tenho que talvez fazer outras coisas, né? Foi. Na verdade, aconteceram alguns desafios nesse meio tempo. Um deles foi que na questão dos cursos, quando eu comecei a dar curso, eu dei para várias fotógrafas daqui da região. Então, muitas começaram a fazer o que eu já fazia. Isso é fato, né? Entendeu? Então, assim, por eu ainda ser nova no mercado, eu já tinha minha clientela. Né? Só que tu sabe, tu é fotógrafa há anos. Muitas vezes é do boca a boca. Então, quanto mais o tempo passa, mais a tua rede de clientes vai crescendo. E como eu estava há pouco tempo, querendo ou não, no mercado, o que chamava atenção era a novidade que eu estava trazendo para eles. Então, quando várias fotógrafas da região começaram a fazer a mesma coisa que eu fiz, que eu estava fazendo, eu pensei, opa, tem alguma coisa errada aí. Acho que o curso pode estar aquele negócio, né? Foi bom e foi ruim, né? Foi bom e foi ruim, exato. Foi muito bom pelo lucro, pela experiência toda, mas também teve essa questão de eu olhar fotos e eu chegar a achar que era eu, que era uma foto minha. E quando eu falei, não, peraí, não é uma foto minha. Tô ensinando bem. Exato, estava muito parecido. E também, em 2016, 2017, era muito forte aquele negócio que você precisa nichar. Tu tens que ter um nicho específico. Tu tens que ser conhecido como fotógrafo de casamento, como fotógrafo de gestante, como fotógrafo de newborn, e tu tens que ser especialista naquilo ali. Então, foi o que eu fiz. Eu foquei exatamente naquilo, justamente para trazer credibilidade e confiança para os pais, né? Porque eu acho que quando tu faz de tudo e tu trabalha com recém-nascido, pode ser que tu não tenhas tanto conhecimento quanto tu deveria ter. Porque é uma área bem específica e tu precisa ter muito cuidado e muita responsabilidade. E é nisso que eu queria a tua visão, porque assim, eu tenho uma pequenininha, né, minha coisa santa, né, a Helena, e eu e a Rúbia, num primeiro momento, a gente ficou assim, poxa, vamos fazer, né, porque são duas coisas. Uma porque, claro, a gente nunca priorizou a tendência, mas sempre foi uma tendência e eu acredito que isso ainda persiste por muito tempo. Mas era mais pela recordação dos primeiros dias, né? Aquele momento, porque para a mulher eu percebi o quanto que a Rúbia sofreu, o quanto que foi difícil para ela. A gestação, graças a Deus, foi muito tranquila, mas o pós-parto ali foram algumas complicações, algumas coisas, alguns desafios que a gente teve. Porém, a gente queria, sabe, consagrar aquele momento para ter um registro, poxa, da nossa filha, sabe, que era uma coisa que a gente se planejou, a gente se programou, a gente idealizou isso e de repente a gente merece ter um registro, ainda mais, né, a gente fotógrafo, né? Com certeza. Tu vai priorizar algumas coisas e obviamente a gente escolheu uma profissional, né, a Vivian, que, meu Deus, Vivian, um beijo aí pra ti, tá? Sei que tu és uma querida demais. E ela trouxe, assim, uma sensibilidade, né? Porque aí eu percebi que, cara, eu jamais iria fazer um ensaio de newborn. Mas credo. Tanto que o ensaio de newborn que eu fazia era o bebê no colo da mãe e do pai. E eu nunca toquei num bebê. Porque, assim, eu percebi que eu preciso ter uma técnica, né? E como que tu lidou com isso? Tu fez curso, como é que tu fez para ter essa sensibilidade de ter que, assim, poxa, eu preciso lidar com uma propriedade que não é minha, uma criança, um recém-nascido, porque a gente tem várias histórias, relatos, né, às vezes de uma mãe que não... E o seguinte, é o bem mais precioso do casal nos primeiros dias de vida. Com certeza. É uma responsabilidade gigante trabalhar nesse ramo de newborn, né? É muito. Eu acho que, assim, eu fiz muitos cursos, sim. Na época tinha o Educar. Fiz todos os cursos do Educar. Depois teve Fotos TV, fiz vários cursos online. Até enquanto eu estava com a Ju, que a Ju já tinha uma certa experiência, a Juliana Ribeiro, minha amiga. Ju, beijo.
ela já tinha uma certa experiência porque ela já trabalhava como uma fotógrafa da região. E então eu aprendi muito com ela e, em paralelo, eu fiz muito curso online, né? E até chegar ao ponto de eu ter dinheiro para poder investir nos cursos presenciais. Né? Hoje em dia eu tenho mentoria com uma das maiores fotógrafas de newborn do Brasil, que é a Bel Ferreira. Então, a Bel, imagina, eu aprendi com ela. E com várias outras, assim, que são super conhecidas. E então, eu primeiro estudei muito, fiz cursos com enfermeiras neonatais também, sobre a questão da fisiologia do bebê, sobre a questão da segurança. E eu acho que o mais importante de tudo é o que tu passa no momento para os pais. Quando os pais chegam no estúdio, eu converso com eles, converso com a mãe, pergunto como foi o parto, pergunto como é a questão da amamentação. Explico para eles que todos os movimentos que eu faço no newborn são movimentos que foram estudados de acordo com a movimentação do bebê na barriga da mãe. Não é nada inventado. Entendeu? Tudo tem um porquê ali. Eu lembro que tinha momentos que a Vivian ela tinha que ficar numa bola lá e tal. Ainda que assim, a gente teve a Helena, foi no meio da pandemia, né? Em 2022. E ela ficou assim num processo, 2021, num processo de tipo, poxa, como é que a gente vai ter a Helena agora e tal, como é que vai ser? Pô, vamos levar lá no estúdio ou vamos, né? No caso, né, eu tive a oportunidade de a gente fazer um ensaio em casa. Em casa, sim. E, cara, porque a Rubê também estava bem debilitada ainda, estava com ponto e tudo mais, a gente fez com 8 dias, se eu não me engano, bem 7 novinha, dias. Bem novinha, nossa. E aí eu via, cara, tem todo um negócio aqui, mano. Tem. Sabe? São muitos itens, muita técnica, né? Eu já trabalhei com newborn na casa do cliente. Era muita coisa que a gente levava, assim, muita coisa eu lembro mesmo. que eu tive que tirar o sofá. Sim, é uma sala, revolução que a gente faz, né? Cara, pra ter uma luz natural da janela e tal. Hoje em dia eu faço também, eu cobro uma taxa extra para isso, mas quando o cliente pede, eu faço. Até porque eu já tenho essa experiência, no começo foi assim mesmo. Mas, assim, primeiro um dom. Eu acho que a pessoa para trabalhar com newborn, de fato, ela tem que ter dom. E ela tem que gostar muito de bebê, de criança, de recém-nascido. E isso é a primeira coisa. Né? Tem que ter essa sensibilidade. Eu sempre fui a louca dos bebês. Eu sempre amei bebê. Desde criança, assim, sempre gostei. Segundo aquilo que eu te falei, a confiança que tu vai passar para os pais. Porque se tu não deixa os pais tranquilos e se eles não confiam no teu trabalho, pode ter certeza que aquilo ali vai dar errado. Porque o bebê, ele sente tudo que a mãe sente. Eles são uma esponjinha. Então, no momento que tu consegue deixar o pai e a mãe, principalmente a mãe, tranquila com aquilo ali, eles se entregam, relaxam e aquilo ali flui. É claro que existe muita técnica, né? Tem pais que me pedem, não queres ir para minha casa, eu te pago para tu ficar com meu filho, entendeu? Quando eles falam isso, eu sei que eu já ganhei eles ali, entendeu? Sim. Tem muita técnica, a técnica do wrapping, que é enrolar o bebê, a técnica do balancinho, do chiado, enfim, tem várias coisas. O ambiente também, a temperatura certa, o ruído branco. Mas também tem muita questão de tu estar tranquila, porque se você é fotógrafa que está começando agora, ou que se sente ainda muito nervosa, quando você vai fazer, você precisa fazer alguma coisa para se acalmar. Ou técnica de respiração, ou treina muito antes com boneco, enfim, porque assim, vai muito de ti. A gente sabe que depende muito do bebê, daquele momento, da questão da amamentação também. A amamentação é algo assim, primordial. Bebês que não estão mamando bem, ou que a mãe está com uma certa dificuldade, que eles não estão sendo bem alimentados, digamos assim, de alguma forma, a gente sabe que aquilo ali interfere muito no ensaio. Porque o bebê, para ele entrar em sono profundo, ele precisa estar de barriguinha cheia, né? Então, a amamentação é algo muito importante também, estar tudo bem alinhado. Tanto que eu não faço, por exemplo, recém-nascido com 7 dias. O meu mínimo é 10 dias. Porque eu gosto que a mãe já tenha passado esse período, essa primeira semana, né? Eu já cheguei a fazer recém-nascido com 1 mês e o bebê dormiu o ensaio inteiro, porque a mãe já estava super acostumada a essa questão da amamentação, eles já estavam bem conectados, então isso fluiu muito bem. Então eu acho que a gente estar tranquilo com aquilo ali, ter o conhecimento, a técnica e passar aquilo para o cliente é essencial. No começo eu ficava nervosa, sim, natural, eu entendeu? ia te perguntar até porque o bebê, ele depois que ele também dorme, tu consegue modelar ele, né? De uma certa forma. Sim. Como é que tu vê os pais, assim, vendo aquela situação de envelopar a criança? Porque
tem pais mães, né, que olham aquilo ali. Claro, eu como pai, eu via de forma artística e etc e tal, que ficaria bonito, que fica bonito. E também é uma maneira de tu concentrar e deixar o bebê na posição que tu quer e tal, ficar em pezinho, etc. Mas eu sei que tem pais que, tipo, mano, tá falando com a minha filha aqui, com meu filho, socorro. Mas isso aqui é uma múmia? Já uma chegaram a falar. Exato. Quem vem envelopar a criança, entendeu? Então, eu explico que essa técnica é uma técnica que faz com que ative a memória uterina do bebê. Então, o bebê nasceu há pouco tempo, a memória uterina dele até os 15 dias está bem ativa, assim, né? Então, enquanto eu tô fazendo, eu sempre falo, olha, eu tô cruzando as perninhas, era desse jeito que ele tava na tua barriga, só que de cabeça para baixo, ou sentado. Então, eu não faço um ensaio muda, eu também não fico falando o tempo inteiro, né? Mas eu sempre explico o que eu vou falar. Olha, agora eu vou fazer tal pose, agora eu vou enrolar o bebê. Normalmente eles gostam bastante de ficar desse jeito, porque lembra o útero, né? Então, vocês não se assustem. Esses panos, eu sempre falo também que tudo que eu utilizo é antialérgico e é higienizado, né? Porque tudo que o bebê encosta, eu lavo. Então, eu acho que tu explicar... não precisa tu explicar passo a passo, mas tu falar um pouco para os pais do que tu vai fazer é muito importante. Porque uma coisa eles verem a foto final, a outra eles verem o processo. Sim. E muitas vezes a gente fica meia hora para conseguir um clique. Entendeu? Então, eu acho que... eu lembro que, assim, até conseguir a pose... Sim. Sabe? Porque na época, elas fizeram as fotos, né? A Vivian fez as fotos, com a Pri também. E eu fiz o vídeo. Ah, legal. Porque sabe como é que é pai babão, sim, né? Então, tem que fazer alguma coisa, com né? Com certeza. Fiz as minhas fotos também, mas não se compara delas, obviamente. Mas assim, eu via que, cara, elas tinham todo um... E tinha que esperar. Eu disse, mano, eu não ia ter essa paciência, assim, pra ter esse... Por isso que realmente, como tu falou, cara, tem que ter um dom, porque provavelmente tu teve alguns desafios. Sim. Tu deve ter alguma história, porque... Eu sei que, assim, a Helena, ela ficou relaxada. O bebê fica relaxado. E quando o bebê fica relaxado sem fralda, é uma coisa interessante, né? Não, como é que são essas histórias aí? Ah, já aconteceu. Já levei muito jato de cocô e xixi. Olô, muito. Jato? Os pais também, jato. Claro, os pais também. Uma vez nas fotos dos pais, estava ali a foto maravilhosa. Sai aquele negócio amarelão. Meu Deus do céu. É que antes, há alguns anos atrás, a gente tirava a fralda do bebê. Né? Hoje em dia, eu, por exemplo, eu já não tiro mais. Eu só faço foto do bebê totalmente pelado se a mãe pedir. Se a mãe não pedir, eu não faço. Porque eu já desenvolvi uma técnica minha para facilitar e fazer com que o processo seja mais rápido, digamos assim. Sim. Porque eu não quero que o meu cliente fique a tarde inteira no meu estúdio. Claro. Eu quero essa sessão ela é longa, né? Exato. Então, assim, tem fotógrafas que eu já ouvi relatos que levam 4, 5 horas para fazer um newborn. Eu, hoje em dia, o meu ensaio ele dura, em média, 2 horas, 2 horas e meia. Né? É que vai muito... Se o bebê dorme o ensaio inteiro, 1 hora, 1 hora e meia, eu já entreguei. Entendeu? Então, acho que tem que ser rápido. Não é o rápido já que eu quero que o cliente vá embora. Não, mas é porque eu sei que eles estão cansados. Exato, eles estão cansados. Eles não dormiram a noite inteira. E eu quero que seja um momento legal, tanto para mim, quanto para o bebê, quanto para eles. Claro, né? Claro. Então, já aconteceu muito xixi e cocô na câmera também. Sério? Já xixi na câmera, porque eu acabei deixando a câmera no chão, eu tava com o bebê no colo, quando veio foi aquele jato na câmera. Mas aí a minha assistente limpou rapidinho e deu tudo certo. Mas hoje em dia eu já não tiro mais a fralda, justamente para evitar isso, até porque o cocô do bebê, a coloração, mancha muitas coisas que a gente não consegue tirar. Eu ia te perguntar, porque, cara, é assim, ó, né, minha filha, perdoa, né? Você ainda é pequena, você ainda vai entender. Mas, mano, é um troço alucinante quando é o início, assim. E eu lembro que tinha roupinha, tinha coisinha que manchava, assim. Guto, te prepara, irmão. O Guto vai ser papai daqui a pouco. Entendeu? Já tens uma fotógrafa de newborn Guto, aqui. Já vamos conversar depois. Me passa as dicas aqui que eu vou precisar. Cara, que assim, era violento a parada, entendeu? Sim, então tu certeza. perdia ali. Porque por mais que tu lavasse, tá? Enfim. E eu fico pensando assim, poxa, até que ponto os pais estão preparados, até que ponto, né, eles vão curtir isso, porque tem gente que não entende, tem gente que, ok, né, passa... beleza, faz parte do processo, né? Sim. Mas vocês, como fotógrafos que têm as roupas que toda vez tem que lavar, higienizar, né? Que é sempre o uso da próxima criança, obviamente tem todo esse cuidado.
Porque, cara, vai manta, né? Vai. E é tudo muito caro, né, Thiago? Hoje em dia, claro, a gente já consegue... algumas coisas que a gente consegue comprar em lojas que não são especializadas em newborn. Mas é tudo muito caro. As roupinhas, as mantas, os layers que a gente fala que são os tricôs, né? Então, tem coisa ali que não dá pra lavar o tempo inteiro. Eu tenho que higienizar com álcool. Então, acaba que se tu deixa o bebê o tempo todo pelado, vai estragar. Deixa vulnerável. Exato. E pode algumas assim, coisas acontecerem. De fato, os bebês não gostam de estar pelados. Todas as mães podem, com certeza, elas vão comentar. A criança não gosta de trocar de roupa, não gosta de trocar de fralda, eles não gostam de ficar pelado. Por quê? Porque eles se sentem inseguros. O recém-nascido ficou 9 meses no útero quentinho, apertadinho. E de repente arrancam de lá. Exato. Então, um infinito, sem barreira nenhuma. Então, assim, eles não gostam, eles gostam de estar em ambientes confortáveis, né? Que eles tenham... a gente fala no reflexo de Moro, que é quando o bebê faz esse movimento. Muitos pais falam, porque minha filha se assusta muito. Sim. Não é um susto, é um reflexo, né? E, então, quando eles têm esse reflexo, no que tu aprende a conter aquele movimento, tu evita com que o bebê, por exemplo, acorde numa sessão, né? Sim. Então, bebês não gostam de ficar pelados, assim, a grande maioria. Por isso que a gente tem várias técnicas que eu utilizo, principalmente na minha sessão, que faz com que eu não precise tirar a fralda do bebê. E aí não aconteçam esses acidentes, entendeu? Pois é, porque eu lá no ensaio da Helena rolou um acidente. Foi nervoso. Assim, e, cara, bem, a gente entende que isso faz parte. Sim, isso com certeza. Né, a gente dá tudo risada, é tudo maravilhoso. É história pra contar depois, poesia, né? Santa do pai, cagando tudo. Mas eu acho que dentro dessas histórias, de tudo isso que tens vivido nesses 8 anos, 9 anos de profissão. 8 anos. Quais são as histórias, assim, ou se tu pode citar pelo menos uma experiência que foi uma experiência, assim, memorável, algo que, tipo, cara, isso daqui marcou a minha vida, ou tu vê os pais de alguma forma, não sei, se tu tens alguma história que tu possa compartilhar, o quanto que te marcou, né, de alguma forma. Sim. Ou até mesmo assim a vida dos pais, porque pra gente como os pais que vai contratar um profissional, cara, tudo é um encanto, né? Tudo a gente fica feliz, a gente fica contente, a gente fica alegre, a gente relembra da dificuldade que foi, dos perrengues que teve. Claro, tô falando aqui da minha história com a Rúbia, né? E pra gente ter esse registro, cara, ela fez um sacrifício, por mais que foi em casa, ela tava toda ali costurada, tava toda assim. É muito difícil. Foi bem, sabe? Então, pra gente foi algo memorável que ter aquele momento. Mas pra ti como profissional, né? Se tu teve alguma dessas experiências que tu poderia compartilhar com a gente. Eu me sinto muito honrada quando me escolhem para esse momento, porque eu sei que tem inúmeros profissionais que fazem isso muito bem feito, assim. Mas eu já tive experiências de pegar pais que tiveram 7 abortos e na última tentativa veio o bebê, né? Caramba. Então foi algo muito esperado por eles, assim. E tem pais que choram muito durante o ensaio, acaba que eu me emociono também, né? Sim. E aí eu vejo a importância daquele momento, daquele registro, assim. Já fotografei bebê prematuro de 22 semanas, que nasceu de 22 semanas. Né? E eu fui fotografar ele quando ele estava com 2 meses, mais ou menos. Então, imagina, um bebê que por pouco ele não estava ali. Sim, né? exato, 22 semanas, imagina. E já fotografei criança que passou por cirurgia cardíaca na semana seguinte. Enfim, já fotografei crianças da minha família, que é algo muito emocionante tu registrar. Isso é né? Minha filhada, minha sobrinha. Primos, então é muito legal tu fazer parte dessa memória da tua família. Né? Eu tenho uma amiga que é a Paloma Shell. Sim, né? a Paloma maravilhosa. Ela, meu Deus, era o nosso sonho de a gente... Paloma, um beijão, tá? Um dia você vai voltar aqui para fazer umas fotos bonitas. A gente vai programar, tem um segundo filho para você vir para cá e a gente fazer as fotos. A Paloma é minha musa do newborn, é minha inspiração, assim, eu acho ela fantástica. Hoje ela mora nos Estados Unidos, né? Sim. E eu sei que no processo dela, ela se tornou uma referência, né? Para muita gente, não só aqui no Brasil, mas lá para fora. Sim. Né? Ela fez muito trabalho. E a gente teve, né, a minha sobrinha, a Anne, a oportunidade de ter o registro dela. E, cara, é uma coisa que realmente marca a nossa vida, até porque são pessoas que a gente tem uma certa afinidade, né? Eu ajudei a Paloma, participei de um processo
né, da publicação do livro dela. Ai, que legal. Então eu li o livro dela, né, os dois, inclusive, que ela lançou. Cara, então tem tudo uma história que a gente acaba, querendo ou não, se emocionando. A gente fica perto aquilo. Ela até fez uma foto da Anne segurando uma câmerazinha, que era uma homenagem pra mim. Como, sério? Eu acho que eu lembro dessa foto. Então. Que legal. E aquilo ali, poxa, aquilo ali me marcou a vida, Sim, sabe? Porque não é sempre que a gente... Porque, claro, meu sonho era que, né, ela estivesse aqui no Brasil para fotografar a Helena. Sim. Né, mas ela recomendou, né, super recomendou a Vivian, que trabalhou com ela também. Trabalhou com ela muitos anos. Muitos anos, então por isso que a gente teve esse retrato. E, cara, e a Vivian também, assim, arrasou. Mas são coisas que marcam a vida da gente. Então, imagina, tu tem um bebezinho que geralmente é 40 semanas, é 39, tem 22. 22. Né? Cara, olha a importância que é isso, né? E olha só que legal. Esse bebê, o ano passado, ele voltou no estúdio. Ele já tá com 6 anos. Ele voltou porque a mãe foi fotografar a sobrinha. Levou a sobrinha e eu pude reencontrar ele. Que agora eu já tô no momento que eu já fotografo o segundo e o terceiro filho, já tô nessa, entendeu? Então é muito legal também quando as famílias voltam, né? E tu vê aquele bebezinho que tu fotografou já grande, poder acompanhar o crescimento das crianças é muito gratificante, assim, né? E como é que tu vê no aspecto comercial? Porque tu me falou lá atrás que tu foi muito pelo hype do orgânico da época, né? Sim. E isso mudou muito porque era também um objetivo das redes sociais em algum momento ganhar algum dinheiro, claro. E ter um retorno financeiro para eles, e por isso que o orgânico diminui mais, para o patrocinado aumentar, eles ganham a grana, mas também é uma mídia que entrega, que eu fiz até um teste, com R$7, cara, lá no Instagram, eu alcancei cerca de 2.000 pessoas. Legal. Então, tipo, tu vê com algumas métricas, a gente consegue alcançar muitas pessoas. Sim. E como que tu vê hoje esses aspectos comerciais para construir a tua marca dentro do cenário da fotografia de newborn, sabendo que tu treinou várias pessoas, que tu via tuas imagens, né, dessas alunas, e como que tu vê hoje para o mercado, né, essa parte comercial, essa parte na qual você precisa ter uma estratégia de marketing, aquilo que você faz e é eficaz, assim, que dá retorno para você? Bom, hoje em dia eu sou mãe e desde que eu tive a minha filha em 2020, né, as coisas mudaram um pouco, porque na minha empresa sou somente eu. E até então eu tinha bastante tempo, achava que eu não tinha, mas na verdade eu tinha bastante tempo para fazer as minhas coisas. E durante muito tempo o orgânico sempre foi o meu principal. Até que hoje é o principal, tanto o orgânico quanto as indicações, né? A gente tem algo que é muito poderoso que se chama grupo de mães no WhatsApp. E o grupo de mães no WhatsApp me dá um retorno absurdo, assim. Funciona muito bem. Funciona muito bem, porque uma mãe, principalmente na questão de newborn, quando tu tens uma indicação de outra mãe que fala, olha, vai nela que eu confio, ela foi maravilhosa, ela não vai pesquisar outra. Não vai. Ela vai direto em ti, entendeu? Então, eu acho muito importante, sim, eu acho que a gente tem que ter essa questão do tráfego. Eu já fiz, o ano passado eu fiz, deu resultado, mas hoje em dia a minha maior fonte de clientes são as blogueiras, que eu tenho parceria com blogueiras fixas, né? Tenho blogueiras que vão no meu estúdio todos os meses e que elas já têm esse público materno, né? E os grupos de mães, que me indicam muito. Eu sempre estou pedindo, olha, se tu tiveres algum grupo, alguém indica e eu posso te dar foto extra, alguma coisa assim. Sim, tá? sim. Mas eu acho que hoje em dia é primordial tu ter. Tanto que eu e o Felipe, a gente estava conversando, né, antes de vir para cá sobre isso. E ele falou, não, eu vou começar a fazer. Eu falei, não, eu acho que eu também vou começar a fazer. Porque, assim, a gente é autônomo, a gente nunca sabe como vai ser o mês. A gente pode ter um mês muito bom, pode ter um mês médio, pode ter um mês ruim. Sim. Então, eu acho que o patrocínio, ele te ajuda a alavancar e a manter uma constância que nem sempre, com as indicações, a gente consegue. É verdade. E o orgânico depende muito de ti. E é muito cansativo tu estar ali presente nas redes sociais o tempo inteiro. E eu, como mãe, a minha vida é uma loucura, porque agora minha filha de férias, por exemplo... Tu sabe como é que é? Então, de manhã, basicamente, casa e ela... A Helena já são 2 anos de férias, né? então, tipo... Exato. Só que, claro, é mais pesado pra Rúbia, porque é mãe. Com certeza. É agora que ela parou de amamentar e tal. Então, a gente conseguiu criar essa rotina pra ela sem amamentar. Então, tá desconectando um pouco,
Porque quando eu chego em casa, cara, a Helena já gruda, daí agora é a figura do pai que estava ausente, Sim. que tá presente e agora tem que dar atenção. Então, aí ela respira um pouco e a gente tenta encontrar esse equilíbrio. Mas, até para quem não sabe, né, a Rosa falou do Felipe. O Felipe, ele participou aqui no nosso episódio, falando ali sobre surf, falando sobre mar, aventuras, trabalho e como ele deu essa guinada na vida. Então, imagina, 2 casal na fotografia, imagina o que esses dois não vão aprontar em 2024, né? Felipe também foi um presente que a fotografia me deu, né? Porque a gente meio que se conectou por conta da fotografia. Não foi esse o início, mas foi a fotografia que também... Tudo tem um pretexto. Sim, com certeza. Mas tu ficou só no newborn nesse processo todo que tu comentou ali depois da pandemia e tal? Sim. E aí, quando tu começou a trabalhar essa parte também de marketing, de posicionamento, tu aproveitou o momento para criar outras vertentes na frente da fotografia? Ou tu tá só se especializando no newborn? Então, eu conseguia ter uma constância muito maior nas redes sociais antes de ter minha filha, né? E depois que eu tive ela, assim... se tornou tudo muito mais desafiador, né? Porque que nem tu falou, tu é o pai. Então, imagina, eu sou a mãe. Então, eu tenho que ser mãe e empreendedora ao mesmo tempo. Mas isso, querendo ou não, criou uma rede, né? Nas minhas redes sociais, uma rede materna das mães. Quando eu publico assuntos relacionados a ela, assim, então um monte de gente vem interagir comigo. As minhas clientes são super compreensivas também. Às vezes ela fica doente. Por exemplo, semana passada ela estava doente. Então, acaba, às vezes, atrasando um trabalho ou outro que eu tinha que entregar. Eu falei, olha, minha filha está doente. Não, tá tudo certo. A gente se ajuda, né? a gente se grupo, entende. né, Exato, a gente se entende. Então, é muito, muito legal isso, sabe? Essa ajuda que a gente tem entre as mães, né? Mas, assim, eu acho que essa questão da gente ser a nossa marca é algo que veio muito forte pós-pandemia, né? Até então não tinha muito isso. Só que o que aconteceu? Quando veio a pandemia, eu estava grávida. Eu ganhei a minha filha em junho de 2020. Então, em março, quando deu o lockdown, eu estava com o meu cenário de Páscoa montado e eu pretendia, com aquele dinheiro da Páscoa, fazer um extra para me segurar uns meses após que a minha filha nascesse. Né? E acabou que não rolou. Né? Não rolou. Então, simplesmente, eu tinha 20 ensaios agendados, não consegui fazer. Acho que eu fiz uns 3, mais ou menos. E aí eu me vi, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Né? Mas foi muito legal porque os pais que não podiam fazer festa dos filhos faziam um ensaio comigo. Olha só. Vinham fazer um ensaio de 1 aninho comigo. Daí traziam um bolo, a gente cantava parabéns. Então era festa no estúdio. Entendeu? E foi o que me salvou, assim, nesse período, sabe? E também porque, por mais que eu tivesse ficado um tempo sem fazer newborn, os pais sabiam que se eles não registrassem aquele momento, eles iam perder. Não iam ter, né? Porque o recém-nascido só é recém-nascido por 29 dias. Né? E tu sabe, o bebê durante um ano ele muda demais. Muito. Então, se tu não registra aquele momento de uma maneira ou outra, tu vai perder aquilo ali. Né? Então, esse imediatismo que a fotografia newborn traz, né, foi importante. Porém, eu também tive que me adaptar. Eu comecei a fazer retratos corporativos, sem experiência nenhuma. É aquilo, vou meter a cara e vou fazer com o que eu tinha. Porque eu precisava ganhar dinheiro, né? Eu tinha uma filha para sustentar. Tanto que eu nem pude. Eu fiquei 1 mês em casa e com 35 dias eu já estava trabalhando de novo. Eu não tinha o que fazer, né? Não tive essa opção de escolha. Então, comecei a fazer retratos corporativos. Voltei a fotografar eventos infantis. Quando as festas foram retornando aos poucos, eu retornei também a eventos infantis que eu só tinha feito lá em 2015. Né? Depois eu tinha parado. Então, eu acho que, assim, aquele lance lá de 2016 de você ser o fotógrafo especialista, tem que ter um nicho específico, eu acho que hoje em dia não rola mais, porque é muito perigoso um fotógrafo depender somente de uma área. Eu acho que a pandemia ela te ensinou muito para tu ser uma pessoa mais articulada com outras frentes. Claro que a gente não está abrindo outros tipos de negócio, a gente não está criando algo paralelo à fotografia. Muito pelo contrário, eu acho que dentro da fotografia existem vários nichos na qual você pode se adaptar. Eu sempre fotografei casamento. Minha especialidade sempre foi casamento. Claro que ao longo desses 15 anos de profissão, tinha alguma coisa de moda, tinha alguma coisa de produto, etc. e tal.
Só que depois eu percebi que, cara, tá todo mundo procurando estúdio, porque eu fiz um bodas de prata no estúdio. Legal. Porque eles iam fazer uma festa, eles iam Não fazer rolou. tinham tudo programado, e aí tiveram que cancelar, e ela Sim. apitou, Thiago, a gente... tu faz ensaio de bodas? Eu disse, olha, eu vou entender que é um ensaio de família, mas não, é porque assim, explicou a situação, eu disse, cara, vamos fazer, a gente tem que comemorar isso, mesmo com tudo, né, com toda a situação que a gente está vivendo, o estúdio preparado, higienizado, né, com toda a cautela, né, luva, Nossa, era uma máscara, função, não sei o que, etc e tal, mas tudo para quê? Para trazer essa segurança, né? Então, realmente, hoje você ser um fotógrafo versátil para entender essas frentes de negócio, eu acho que é a solução para o fotógrafo do futuro. E aproveitando, o nosso papo aqui está ótimo, né? Mas vamos para esse encerramento com uma pergunta ou com um tema, né? Que eu queria que tu trouxesse a tua visão. Como que tu enxerga hoje, né, o fotógrafo em si? Não vou nem falar o fotógrafo de newborn, mas a fotografia em si, nessa questão de tendências, ainda mais que você é uma caçadora de tendências aí, e o futuro da fotografia como profissional, né, como uma pessoa que vai eternizar momentos, independente de qualquer que seja a parte do retrato corporativo, Sim. newborn, etc., juntamente aí com a inteligência artificial, essas coisas que não param. É sempre uma informação nova, é sempre um aplicativo novo, é sempre alguma coisa nova. Como que tu vê, né, a caçadora aí de tendências, o futuro da fotografia, né, o futuro do fotógrafo, como que ele precisa se posicionar? Eu vejo que tem muita gente com medo disso, da questão da IA, mas eu acho que não tem o porquê de ter medo, porque a IA veio para ajudar naquilo que, de fato, a gente precisa, que é simplificar. Hoje em dia, a gente tem softwares que fazem a seleção das imagens automática, que fazem a edição automática. Porém, não tem software que vai ter o nosso olhar, né? Não existe isso, né? O nosso olhar, a nossa sensibilidade, principalmente eu que trabalho com recém-nascido, tu não vai conseguir fazer um ensaio do teu filho de recém-nascido com a IA. E tu vai olhar para aquilo ali e tu vai saber que aquilo ali não é real. Sim. Entendeu? E a importância da fotografia é tu capturar aquele momento que foi real. É aquela memória verdadeira, né? Então, eu acho que a inteligência artificial vem para nos ajudar de maneira muito positiva, né? Mas, como tudo, vai ter aquela questão. Vai ter o boom, a explosão, como está tendo, né? Depois vai diminuir e vai ficar somente o necessário. Mas eu acho que o que é de verdade, o que é humano, não vai se perder. Entendeu? Eu acho que isso é o mais importante. E a fotografia, tu ter esse olhar humano, tu resgatar essas memórias, isso não tem como. Ninguém vai substituir. E eu acho que é isso. Rosa, muito obrigado. Cara, foi agradeço. fantástico o nosso papo aí, né, Gutão? Pô, a Rosa, olha, o Felipe já tinha feito uma propaganda, incrível, né? Thiago. Incrível. Né, cara, pô, de pura sensibilidade aí. E o Felipe já tinha, não, cara, vai falar com ela, parará, porque, pô, ela tem isso. E realmente foi muito bacana conhecer esse teu, Thiago, esse teu agora lado. a gente entendeu o porquê que o nosso amigo Felipe tá apaixonado. O A carinha Filipão. dele. O Filipão tá cada vez mais apaixonado, assim, né? Sempre que fala, ô, Tiagão, pô, se precisar, eu levo a Rosa junto também e tal. A gente até fez um casamento juntos, Sim, né? foi muito legal. Foi muito bom. E, cara, muito obrigado por dispor do teu tempo com a gente aqui, né? Claro, é um projeto, a fotografia exponencial, ela sempre tem esse objetivo, né, de trazer pessoas interessantes com uma bagagem, com uma cultura, com algo a agregar para o mercado de trabalho. E tu pode aí deixar as tuas últimas palavras aí para os teus seguidores, para as pessoas aí que estão nos seguindo e, enfim, comentando, fazendo, né, esse papel de acompanhar e de aprender, né? E se tu tiver alguma dica aí para quem está iniciando, porque a gente sabe que esse mercado ele é cíclico, né? A gente está sempre em constante evolução. Bom, eu que agradeço também, foi incrível estar aqui, o Thiago, mestre, né, da fotografia, aqui principalmente em Florianópolis, então foi muito bom para mim estar aqui, poder passar um pouquinho do meu trabalho. E eu acho que, assim, tudo que tu faz com alma, com amor, dá certo, sabe? Só que, além disso, é muito conhecimento, muito estudo, né? Porque não é só amor, é muito estudo, muita técnica. E eu acho que se tu hoje em dia tá na dúvida, se tu, será que eu largo o CLT para fazer isso? Olha, se tu sente no teu coração, vai.
Porque nada é mais incrível do que tu fazer aquilo que tu realmente ama, né? Eu digo que a gente faz parte apenas de 30% dos brasileiros que são realizados profissionalmente. Porque esses tempos eu li uma pesquisa que dizia que 70% da população não estava contente com aquilo que fazia. Olha só. E eu acho que tu fazer parte dessa estatística de tu amar o que tu faz é algo assim, ó, muito massa. E eu me sinto muito feliz por hoje ser uma fotógrafa, mãe e realizada com a minha profissão. E é isso, para quem quiser me seguir também, as minhas redes sociais, né? Vou vender meu peixe, manda aí o jabá, manda aí o jabá. @Rosa Maria Fotografia, tá? O meu Instagram. Ali tá os meus contatos, vocês vão poder ver um pouco mais do meu trabalho. Lá? Então, meu site está desativado, mas esse ano eu vou voltar. Boa. Porque acabou que desde a maternidade eu não conseguia dar conta de tudo, eu tive que optar por somente o Instagram, mas esse ano a gente volta com tudo aí no site também. E Rosa, é isso. Muitíssimo obrigado, tá? Satisfação enorme. Valeu. Meus queridos, obrigado aí pela sua presença, obrigado por sua participação. Esse foi o podcast aqui da Fotografia Exponencial com a Rosa Maria falando sobre o newborn e eu te vejo na próxima.